Olá, gente, tudo bem? Estou aqui fazendo uma caminhada, né? Tomando aqui um caldinho de cana e aproveitei para compartilhar com vocês Quero compartilhar com vocês uma reflexão, né? Que hoje de manhã, antes de vir dar essa caminhada, eu estava meditando na palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 40 e 41. Nesse capítulo precisamente fala de José, o sonhador. O tão conhecido José, né, por ser o sonhador, aquele que por sonhar, jogado no calabouço, né, foi vendido pelos seus próprios irmãos. Acho que todo mundo conhece a história de José. E ao meditar nessa passagem, especificamente no capítulo 40 e 41, lá mostra a parte, né, que José, ele foi preso injustamente. O faraó mandou prendê-lo injustamente, porque ele foi acusado, né, a esposa de faraó acabou levantando falso, né, contra ele, e ele foi acusado de ter dado em cima da mulher de faraó. Enfim, e aí ele foi jogado na prisão injustamente, né, e mais uma vez ele foi injustiçado. Realmente não é fácil ser injustiçado várias vezes, né? Mas o que me chamou a atenção é que mesmo sendo injustiçado novamente, mesmo sendo jogado no calabouço, José, ele não esquecia do que Deus tinha com ele. Ele não esquecia do propósito dele, ele não esquecia dos sonhos que Deus deu a ele. Ele confiava em Deus, mesmo na prisão, mesmo sendo injustiçado novamente. E nesse período que ele ficou lá na prisão, que diga-se de passagem, foram 2 anos. E para você ver, eu não me imagino passar nem um segundo no lugar desse, porque realmente não deve ser. Deve ser tudo muito escuro, nublado, sem luz, sem vida. Tudo de ruim que a gente imaginar deve existir na prisão. Então José passou 2 anos lá. Mas nesse período que José ficou lá, ele acabou conhecendo o padeiro e o copeiro, né? Os chefes padeiro e copeiro. E eles também tiveram sonhos lá, o padeiro e o copeiro. Só que o copeiro, o sonho que o copeiro teve, os sonhos que eles tiveram, eles contaram a José. E José acabou revelando os sonhos. José não. Deus acabou revelando os sonhos para José e ele acabou passando para eles, né? E tudo que José falou a respeito, que Deus revelou para José a respeito dos sonhos, desses sonhos deles, aconteceu. E José deixava bem claro que não era ele que revelava, que toda a revelação vinha de Deus. Então, antes de revelar, antes de passar a mensagem, o que significava a mensagem do sonho, José deixou bem claro que não era ele, era Deus. A revelação vinha do Senhor. E aí ele revelou, né, que o copeiro iria sobreviver, iria ser restituído, iria voltar ao seu cargo de confiança e o padeiro iria morrer. E de fato isso aconteceu. Então José, ele ao revelar os sonhos, né, para o chefe copeiro e o chefe padeiro, ele ao final pediu que quando ele estivesse, né, eles estivessem lá novamente, no caso o chefe copeiro, né, porque o padeiro iria morrer. O chefe copeiro estivesse lá novamente com o faraó, ele se lembrasse dele, não esquecesse dele e que ele intercedesse lá por ele ao faraó para que ele fosse liberto. Ele tivesse compaixão, né, misericórdia, para que fosse revisto, né, a situação dele, para liberar ele da prisão.
Claro, não era fácil ficar ali na prisão. Por mais que ele tivesse a convicção no que Deus tinha para a vida dele, não é fácil ficar no calabouço, né? Não é fácil uma pessoa viver numa situação injustiçada. Ainda que saiba das promessas de Deus, do que Deus pode fazer, que Deus é justiça, mas como ser humano, a pessoa não tem, né? Como é que se diz? O limite humano não condiz, não permite você pensar assim, dessa forma. Você acaba realmente pedindo ajuda, né, a outros. Enfim, então aí aconteceu que o copeiro, né, e o padeiro foram soltos, José continuou lá, só aí o copeiro foi restaurado seu cargo de confiança com o faraó, e o padeiro, como já tinha o sonho já tinha dito, né, já tinha sido revelado, ele veio a falecer. Passaram-se o tempo, passaram-se, né, os 2 anos, e aí aconteceu que o faraó teve o sonho. Só que o faraó teve 2 sonhos que tinham o mesmo significado. Só que ele não sabia. Aí o que o faraó fez? Chamou todos aqueles adivinhadores, né? Pessoas que têm, que são chamados, né, de... hoje a gente conhece aqui como cigano, que gosta de ler o futuro, enfim, esse tipo de gente. E aí, vamos lá, chama todos essas pessoas, né, que trabalham com isso, que se dizem ter a revelação. E aí o faraó chegou lá, nenhum deles souberam informar, nenhum deles souberam revelar e trazer a mensagem, né? Porque a mensagem é o Senhor que dá. E nenhum desses adivinhadores, eles buscavam de Deus, né, a revelação. Então, quando você não busca de Deus, ela não vem. O que vem são achismos, mas certeza mesmo não vem, não tem. Porque a certeza só vem do Senhor. Então, ninguém conseguiu. E aí o faraó ficou preocupado porque ele sabia que tinha algum significado e precisava saber desse significado, precisava descobrir o que era e não conseguia. Vamos lá. Aí, quem foi que se lembrou da revelação dos sonhos que teve quando estava preso? O chefe copeiro. E aí o chefe copeiro veio contar, né, ao faraó e a todos que estavam com eles ali, os mestres, né, o que foi que aconteceu com ele e com o padeiro, os sonhos que eles tiveram e que de fato foi revelado. Ele estava ali para contar e o padeiro de fato tinha falecido, né, como foi revelado. E aí, imediatamente, o que foi que o faraó fez? Chama lá o José, chama lá o hebreu que está lá preso, que está lá escondido, que está lá no calabouço. Porque Deus, ele muitas vezes permite a pessoa ficar no calabouço, um período no calabouço, escondido, para que na hora certa ele vinha a ser usado. Mas para quê? Para quê? Por que assim, a pessoa tem que ficar na prisão, no calabouço para ser usado? Então, meus queridos, Deus, ele tem a forma dele de trabalhar. E uma coisa que Deus não tolera é dividir a glória dele com ninguém. E no momento certo, ele sabia que José seria utilizado, teria grande utilidade, mas que essa utilidade que José ia trazer para aquele povo do Egito era para a glória dele, era para mostrar que quem tinha a propriedade de revelar, quem tinha o poder sobre todas as coisas, quem estava controlando tudo e quem fazia e desfazia e quem ordenava era ele. Não era adivinhas, não eram o faraó, não era ninguém, era Deus. Todos iriam saber quem era o Deus de José. E muitas das vezes Deus, ele permite esse escondido. Ele permite que aqueles que ele conhece o coração,
sabe de quem aquele coração pertence, que aquele coração pertence a ele. Ele sabe que mesmo estando no calabouço escondido, no momento que precisar ser usado, no momento que precisar engrandecer o nome do Senhor, ele sabe que vai engrandecer. E José era assim. José foi injustiçado, não foi só uma vez. E mesmo assim José, ele reconhecia que tudo que ele vinha falar, que ele vinha fazer, não vinha dele, vinha do Senhor. Ele reconhecia a glória de Deus na vida dele, ele reconhecia o poder de Deus sobre a vida dele. Ele não trazia para ele, ele não buscava sua própria glória e seu próprio ego. E foi isso que aconteceu. José, ele foi chamado e aí arrumaram José, né? Se arrumou todo, tomou banho, fez barba. Foi todo apresentável, né? Para o faraó, né? Que era o grandão, né? Da época. E aí, uns mosquitos aqui que apareceram aqui. Tava tão legal, mas enfim. Vou continuar aqui mesmo, porque eu tô sentadinha aqui no meu cantinho. E aí, o que foi que aconteceu? José foi chamado. E no que José foi chamado... E aí faraó falou, então é você que revela os sonhos? Ele não, ai de mim. Quem revela os sonhos é Deus, é o Senhor. A revelação não vem de mim. E aí o que foi que aconteceu? José, ele falou, conte-me o sonho, que eu vou revelar, que Deus vai revelar o que significa o sonho. E aí o faraó começa a contar os sonhos que ele teve. E José, no que vai ouvindo, Deus vai ali, né, ministrando para ele o que significava. E Faraó achava que eram dois sonhos, e não era, que eram dois significados diferentes. Mas os sonhos que ele teve eram o mesmo significado, que eram, ele sonhou com sete vacas gordas, bem apresentáveis, sonhou com espigas de milho, tudo bem, a vegetação, né, a fartura, né, da colheita, de tudo que ele plantava. Então ele sonhou com muita fartura, né, muita fartura mesmo. Só que também sonhou com a não fartura, né, a seca, sonhou com... sonhou que essa fartura era engolida, né? Começava a sumir. E aí ele ficou preocupado. Que significava o quê? Essas vacas gordas, toda essa fartura da vegetação, significava que viriam 7 anos de... Significava que viria 7 anos de fartura. Eles iriam passar um período assim de muita fartura mesmo, durante 7 anos. Só que depois desses 7 anos viriam mais 7 anos de muita fome. A fome seria tanta, a escassez seria tanta que as pessoas iriam esquecer desse período de fartura, para você ter noção do que estava por vir, né? E quando Deus revela isso para José, José expõe isso imediatamente. Aí José explicou, né, o significado, e José ainda deu uma solução para o faraó, que Deus também ministrava isso para José. Olha, você vai precisar de uma pessoa que sábia, com sabedoria, né? Uma pessoa que tenha capacidade de fazer essa administração para os 7 anos de fartura e os 7 anos de fome. Porque os 7 anos de fartura era o período que você teria que poupar uma parte de tudo que fosse recolhido, de tudo que fosse, na época, né, a plantação, tudo que fosse dos animais, teria que ser guardado uma parte, não poderia comer tudo de uma vez. Não poderia gastar tudo de uma vez, porque viria o período da fome, o período da seca. E o período de escassez, de seca, não é fácil. Só quem já passou fome, né? Só quem já passou período de escassez sabe o que é isso, né? Que com certeza não deve ser um período fácil, deve ser muito difícil. Eu não gosto nem de imaginar
E só quem passou sabe. E a importância, essa mensagem também traz essa importância, né, de você saber poupar também, né, para o dia mau. A gente só pensa nos dias bons, nos dias de fartura. Vamos comer tudo, vamos gastar tudo, porque a gente tem que aproveitar e fazer tudo hoje mesmo. Realmente a gente tem que aproveitar a vida mesmo, a cada dia, a cada segundo, porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia seguinte. Mas também a gente precisa ter essa consciência de que amanhã ou depois pode acontecer algo de ruim. Se vier um momento de crise financeira no país, e aí? Como é que vai ser se você gasta tudo, se você evacua tudo que você ganha, né, em 1, 2, 3 dias? E aí, se vier um momento de dificuldade durante um mês, e aí? Como é que vai ser? Entende? Então, essa mensagem, essa revelação do sonho de José, que Deus deu para José, nos ensina isso também, que a gente precisa estar atento a uma futura. Não é que a gente vai ficar pensando nisso, mas isso pode acontecer. A gente sabe disso, que isso sempre aconteceu no mundo. E não é porque a gente está no século 21 que isso não vai acontecer. Isso pode acontecer nos dias de hoje, sim. E ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, nessa velocidade que a gente está vivendo, tudo tão rápido, né? E ao mesmo tempo, tudo se esvai rápido. Enfim. E aí José deu esse conselho ao faraó, né? Que ele iria precisar de uma pessoa desse tipo, que soubesse fazer essa administração. Então, o que foi que o faraó fez? José, é você que vai assumir esse cargo. É a você que eu imposto como governador do Egito. É você que vai assumir o comando. E tudo vai estar sob a sua ordem. Nada acontece aqui no Egito se você não der a palavra final. Então José foi promovido a governador do Egito para fazer essa administração, e tudo aconteceu como Deus revelou a José. Então, gente, eu trouxe essa reflexão porque, mesmo no calabouço, mesmo num período de injustiça, José não deixou de cumprir o que Deus tinha revelado no coração dele. Não foi a dificuldade, não foi esse momento que José se permitiu deixar que as aflições, as injustiças fossem maior do que o plano que Deus tinha, né? Do que o propósito que Deus tinha para a vida dele, e para que ele também compartilhasse esse propósito, essa missão com outros. Não era só com José, era com outros também. Era através da vida de José que muitos iriam ter o que comer naquele período de dificuldade, de escassez. Entende? Então, assim, o ovacionado aqui não é José, o ovacionado aqui sempre será Deus, sempre será o Criador. Mas Deus, ele sempre vai usar pessoas específicas para missões específicas. E por isso que muitas vezes a gente vê tantas pessoas aí fazendo coisas extraordinárias, e eu digo a gente, ser humano, né, acaba exaltando aquela pessoa, né, acaba ovacionando aquela pessoa. Claro que a gente admira, a gente tem que admirar mesmo, porque é lindo ver quando uma pessoa se permite ser usada por Deus e aquela pessoa não deixa aquilo invadir seu coração, trazer para o seu ego, e reconhece que é Deus que está fazendo aquilo. Sempre a glória para Deus. Então, que a gente venha refletir sobre essa mensagem, né? Que no momento que, se um dia esse dia mal chegar para você, se Deus permitir, que Deus não permita, mas se Ele permitir, Ele tem um propósito, e não adianta tentar entender, explicar os planos de Deus, porque é dele. Tem coisas que a gente não vai conseguir entender, tem planos que a gente não vai conseguir explicar, porque Deus faz do jeito dele. Então, se um dia vier o dia mal para você, não deixe que esse dia mal, que as injustiças penetre seu coração, amargue seu coração, e se deixe ser vencido por isso. Sempre lembre que Deus, Ele está com você. Aonde quer que você esteja, você pode estar no fundo do poço, mas Deus está lá com você, certo? Eu queria muito compartilhar. E tem um detalhe.
José, ele foi, depois de tantas injustiças e tudo que aconteceu com José, ele foi promovido a governador e teve toda aquela administração, e José, né? Enfim, Deus cumpriu tudo aquilo que Deus tinha mostrado para ele em sonhos desde novinho. Mas é uma coisa que Deus, ele ainda queria mostrar para José. José, ele estava lá governando, fazendo tudo e tal. Mas tem uma coisa que José ainda estava faltando nele. Ele ainda estava se sentindo incompleto. Ele precisava bater de frente de novo, se encontrar de novo com aqueles que feriram ele, com aqueles que colocaram ele lá, ó, para ser vendido. Largaram ele lá, ó, na estrada, para poder ser vendidos, né, para os egípcios. E ele precisava estar de frente de novo. Sabe para quê? Para confrontar se ele realmente tinha perdoado. E aí, depois de tantos anos, porque quem faz o mal esquece, mas quem recebe o mal, quem foi ferido, não esquece, gente. Então, ainda faltava isso, faltava José se reencontrar com aqueles que desprezaram ele, com aqueles que quiseram tirar ele do caminho, com aqueles que quiseram destruir seus sonhos, os sonhos que Deus colocou no coração dele. Deus queria que ainda José, Deus permitiu, né, esse período de fome, e foi através da fome, da dor, que Deus fez José reencontrar os seus entes queridos que te rejeitaram. Foi através da dor. Olha como Deus tem um trabalhar dele, a gente nunca vai entender, né? Deus permitiu 7 anos, gente, de escassez. Sabe o que é 7 anos de fome, de luta, de seca, eu não consigo nem imaginar o sofrimento que não foi aquele período. Mas Deus, gente, Deus não é brincadeira. Tem gente que brinca, sabe, que por muitas dificuldades que já passou, acaba deixando Deus de lado. Mas Deus nunca abandona os seus, né? Por mais que a pessoa não acredite mais, Deus sempre vai arranjar uma forma de se reencontrar com ele de novo. Você de novo, se você estiver nessa situação e estiver achando que Deus te esqueceu, Deus não te esqueceu. Tenha certeza disso. E aí Deus permitiu os irmãos de José se reencontrar com eles através da fome, da dor, da escassez. E foi José. Deus usou José. Glória a Deus. Deus usou José para alimentar aqueles que quiseram destruir ele. Aqueles que quiseram ver ele no fundo do poço, morto. Aí Deus pega, permite que José passe por aquilo tudo, e Deus já tinha forjado seu coração, Deus já tinha limpado, né, suas feridas, curado suas feridas. Limpado não, curado, a palavra certa é essa. E Deus, não foi fácil, porque só Deus cura feridas. E tem feridas que é difícil ser curada. Mas Deus tem esse poder de curar. E aí, Deus vai lá e é você, meu filho, é você. Você que estava lá no calabouço, esquecida há anos, há tempo. É você que vai alimentá-los. É você que vai ajudar eles a não passar fome. É você que vai abraçá-los. Maria. Realmente, viu? Só Deus, gente, só Deus faz. Só Deus que concede um ser humano como nós, falhos, e que quando somos magoados, sofremos muito, não queremos olhar nem na cara da pessoa porque é difícil. Mas Deus, ele tem esse poder de fazer você levantar a cabeça e olhar nos olhos novamente daquele que te feriu e conseguir dar um abraço. Ainda que chore, porque, né, a gente acaba sentindo, a gente perdoa, mas aquele reencontro não foi fácil, né, para José. Ele se debruçou de choro, porque como ser humano a gente não aguenta.
mas Deus já tinha preparado ele para aquele dia. Deus prepara a gente para o dia do perdão. E José se permitiu, né? Também. Você tem que se permitir, Deus te preparar para o dia do perdão. Porque se você não perdoar, se a gente não perdoar, a vida não anda. Porque o perdão, ele atrai doença. A falta de perdão atrai doenças. Você sabia disso? Doenças físicas e mentais. A falta de perdão, você trava a sua vida por completo. Em tudo. Então é isso. Deus, ele permitiu a dor para colocar José de frente para o que ele mais temia. Por que você acha que José não temia, não? Ao mesmo tempo que José queria reencontrar o pai dele, porque não foi o pai dele que rejeitou ele, foram os irmãos, né? Aqueles que se diziam ser irmãos. Você acha que José não temia esse dia? Ao mesmo tempo que ele queria reencontrar, ele temia. Porque não é fácil. Não é fácil. Você ter que levantar a cabeça e se olhar olho no olho daquele que quis sua morte, daquele que quis seu fim, daquele que quis destruir os seus sonhos. E é isso. Se permita ser usado por Deus no momento que você estiver em dificuldade. Não abandone o chamado que Deus tem para sua vida. Que chamado é esse, Cíntia? O chamado de levar alimento para aqueles que têm fome. Alimento, eu não falo de alimento físico não, tá, gente? Eu falo alimento para aqueles que têm fome de Deus. Aqueles que têm fome de um abraço de Deus. Aqueles que têm sede de justiça de Deus. E você é um desses que Deus quer usar. E muitas vezes, por você estar em dificuldade, por você não estar nos dias de bonança, você não quer. Ah, mas eu não tenho força. Mas Deus dá força. Ah, mas eu não quero mais conta. Não adianta correr, porque Ele vai até você. É sério, Deus não é brincadeira não, viu? E é isso, eu não podia ficar com essa mensagem só pra mim, essa reflexão. Eu espero que essa mensagem tenha chegado ao seu coração de verdade e que você possa refletir também sobre essa mensagem. Depois vai ler lá, se possível, ler o capítulo todo sobre a história de José, mas especificamente 40 e 41 foi onde essa mensagem veio pro meu coração hoje pela manhã. E eu vou ficando por aqui, até a próxima, e em breve aí virei com mais aventuras aí da Cinha Barbosa por outros lugares, e é só aguardar.